Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre o citoplasma. Vamos entender o que é o tal do citoplasma, né? É algo formado pelo citosol mais organelas celulares. Você com certeza já ouviu falar na questão da célula ser feita por membrana, citoplasma e núcleo, mas a gente tem que cuidar um detalhe. Nem todas as células têm núcleo. Por exemplo, as células procariotas, representadas pelas bactérias, não possuem essa estrutura chamada núcleo celular. Então, assim, para a gente lembrar, citoplasma é diferente de citosol. Por quê? Porque o citoplasma mesmo é o conjunto formado pelo citosol, sim, a parte líquida, a parte gelatinosa no qual estão mergulhadas as organelas e as organelas celulares que estão mergulhadas nesse citosol. O conjunto disso é que vai formar para nós o citoplasma. Com relação, assim, a algumas organelas citoplasmáticas, vamos pensar somente em algumas. Citoesqueleto, complexo golgiense e mitocôndria. Muito bem. O citoesqueleto é responsável pelo quê? Pela sustentação celular e por movimentos. Ele dá a forma, dá a estrutura, como se fosse uma armação interna, formando, como o próprio nome diz, ali um esqueleto celular. Muito bem. No número 2, nós temos o complexo golgiense, que ele é responsável, né, pela síntese, pelo armazenamento e também pelo transporte de macromoléculas pela célula. E nós temos o número 3, que seria a mitocôndria, responsável pelo metabolismo energético da célula, a questão lá, por exemplo, da respiração celular, que faz parte disso e gera energia para dentro da célula. As células procariotas não possuem citoesqueleto, uma observação importante. Nas primeiras células eucariotas, como das amebas, por exemplo, o citoesqueleto facilita a movimentação dessas células na captura e injeção de outras substâncias, de outros elementos, de outras células, permite com que ela se movimente, ela se molde, ela se reestruture para englobar uma outra substância para seu alimento ou mesmo se moldar para um movimento celular. Então, com relação ao citoesqueleto, o que ele permite? Permite essas coisas ali, formato celular, movimento interno dentro da célula, movimento ameboide, o transporte interno e essa estruturinha, esse desenho, essa animação ficou muito famosa nas redes sociais, mostram, por exemplo, uma cinesina, que é uma estrutura proteica, puxando uma vesícula, né, ao longo de um filamento do citoesqueleto. Estruturas do citoesqueleto, por exemplo, os microtúbulos, que vão formar ali os próprios microtúbulos, como o próprio nome indica, né? Os centríolos e também cílios e flagelos, que estão relacionados ao movimento e deslocamento da célula. Temos os microfilamentos, por exemplo, né, responsáveis pelo movimento de ciclose dentro da célula vegetal. Temos também responsável pelo movimento ameboide e também pela contração e distensão de células musculares. Muito bem. E também temos os chamados filamentos intermediários, um terceiro grupo aí, que é a função de manutenção da estrutura celular, proteínas fibrosas, como por exemplo a queratina. Resumindo de um modo geral, então nós temos aqueles relacionados ali que são estáveis, por exemplo, os filamentos intermediários. Nós temos os dinâmicos, que são os microtúbulos, e os filamentos de actina. Muito bem. Nesse vídeo nós falamos sobre o citoplasma, espero que vocês tenham gostado e até breve. Valeu!